Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que são os nossos limites. Os limites são criados por nós de acordo com a ideia que temos sobre quem somos, o que sou capaz de suportar, até onde eu posso ir, se eu sou bom nisso ou não sou bom naquilo e assim por diante. Essa ideia que nós temos sobre quem somos, ela foi criada ao longo do tempo e inspirada, na maioria das vezes, pelas opiniões das pessoas que nos acompanhavam. O que nós temos que entender é que uma pessoa, ela pode formar uma opinião sobre a outra utilizando assim as mais infundadas bases que existem. De fato, nós formamos uma opinião sobre o outro levando apenas em consideração a extensão do que nós mesmos somos capazes de ver e misturando a essa extensão as nossas próprias experiências. Por exemplo, se eu fui capaz de suportar assim, um chefe muito difícil, por um tempo assim, bem longo, para manter um emprego, e quando um amigo abandona o emprego dele porque foi chamado a atenção, então eu julgo esse amigo fraco, porque ele abandonou o emprego por muito menos que eu. Só que neste momento eu não sou capaz de avaliar como a coisa se processa dentro desse meu amigo, ou mesmo o peso que a situação tem para ele. É muito provável que em alguma outra situação eu venha a desistir de algo muito mais rapidamente que ele, porque esse algo é insuportável para mim e para ele é uma coisa mais tranquila. Eu usei esse exemplo apenas como base para inúmeras outras situações, porque de fato a ideia que fazemos sobre quem somos foi formada pelo que os nossos pais, professores, irmãos mais velhos e até mesmo assim pastores, padres nos diziam. E estes, não poucas vezes, nos transmitiram as suas opiniões com base nas suas próprias frustrações. Quantos adultos de hoje se sentem incapazes de suportar determinadas situações sem nem ao menos tentarem ir adiante um pouquinho mais, porque realmente acreditam que são fracassados. E o pior é que ao acreditarem tão fortemente nisso, acabam criando situações que reforçam suas crenças, porque como eles não vão um pouquinho mais além, então eles fracassam. Bom, realmente sou um fracassado, é a mensagem que fica, Mas é por falta de acreditar em si mesmo. Um outro ângulo da questão que acontece muito pode ser observado quando nós deixamos de buscar por algo que sonhamos ou deixamos de ousar através de desafios estimulantes porque subestimamos a nossa própria capacidade, nos sentindo frágeis demais ou então acreditando que nós não servimos para aquilo. Bem, se a ideia que eu tenho sobre mim mesmo é que limito o meu destino, então é momento de começar a questionar cada ideia limitadora que eu tenho. É importante desenvolvermos, a princípio pelo menos, o hábito do questionamento, Se um pensamento do tipo assim, eu não vou conseguir, vier até você, pergunte-se, de onde veio essa ideia? Quem me fez acreditar nisso? Por que eu acreditei? Essa é uma ideia real? Se ela foi real um dia, hoje ainda é assim? Eu tenho alguma experiência que diz que não é bem dessa maneira que acontece? Analise profundamente. Invista um tempo nisso. Se preciso, habitue-se a praticar esse carinho, deixando de lado qualquer agressividade e assumindo uma postura de compreensão. Eu falei isso porque às vezes acontece de quando a gente começa a fazer os questionamentos, a gente percebe que algo nos irrita. Então é legal o seguinte, você respirar um pouquinho, tentar novamente. Se a sensação persistir, aí você tenta um pouquinho mais tarde, mas busque por uma alternativa que lhe traga valor. Questione cada ideia sobre si mesmo que envolva qualquer senso de desvalorização e limitação. Ouse um pouco mais, mesmo que seja só um pouco de cada vez. Experimente. Tenha coragem de olhar para si mesmo dentro de um padrão real e questione, sem medo de descobrir de repente que você é muito mais do que parece ser. Sem medo de descobrir de repente que você pode ir mais além. Sem medo
de brilhar com todo o seu potencial e, acima de tudo, sem medo de assumir a liberdade de ser tudo o que você pode ser. Bem, é isso que eu tinha para falar por hoje. Muito obrigada e eu desejo que todos fiquem com muita paz e muita luz. Até a próxima.